Bem, boa noite a todos. Tudo bem? Eu sou Lília, eu sou psicóloga aqui da região de saúde Médio Paraíba, né? Trabalho no CAPS de Barra do Piraí e no CAPS AD de Resende. Estou aqui para poder, com a proposta de trazer uma live sobre as ferramentas de cuidado em saúde mental. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estou achando minha câmera um pouco escura, então eu fiz o possível aqui para poder ficar com uma iluminação melhor. Vocês me desculpem um pouco de minutos de atraso. É o seguinte, primeiramente eu gostaria de agradecer ao NESO, a toda a equipe do NESO, né? Especialmente a equipe que está montando a pós em saúde mental voltada para o eixo de álcool e outras drogas, né? Que está trazendo justamente a minha live para a gente poder fazer uma divulgação dessa nova proposta da escola, né? Para que vocês possam conhecer o curso. E eu vou ser uma das professoras que vão estar nesse curso. E eu pensei em trazer sobre essa fala, sobre as ferramentas de cuidado em saúde mental, porque é uma questão muito importante, porque as ferramentas de cuidado em saúde mental não envolvem só o CAPS em si, envolve toda a rede de atenção psicossocial. Então é CAPS, é serviço residencial terapêutico, é o hospital geral, o centro de convivência, os serviços de atenção básica e tudo mais. E eu vou falando disso ao longo da minha apresentação aqui para vocês, tá bom? Então, primeiramente, eu vou fazer uma apresentação minha, né? Eu sou Lilian, a minha formação, né? Eu tenho especialização voltada para a área de saúde, psicologia e saúde, então eu tenho uma especialização na Faculdade Maria Tereza, voltada para a instituição de saúde, uma na Veiga de Almeida, voltada para a psicanálise, instituição de saúde também, e na UF eu fiz uma formação voltada para gestão em saúde também, todas em especialização. E também sou mestre em atenção psicossocial pelo IPUB, né, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Concluí o curso no ano de 2009, está bem recente essa minha formação no IPUB. E faço parte, né, de um movimento social que está vinculado ao IPUB também, mas não é só isso, né, um movimento social de trabalhadores, que é a Frente Stamira de CAPS, né, que é um movimento de trabalhadores de saúde mental do estado do Rio de Janeiro, que começou com o congresso de CAPS no IPUB o ano passado, em dezembro, mas que lançou uma proposta de continuar esse movimento, né, a partir do congresso, que não se encerrasse ali no congresso. Então eu sou uma das pessoas que faz parte desse movimento no sentido do comitê organizador mesmo do movimento, tá bom? Começando agora a minha fala sobre o tema ferramentas de cuidado em saúde mental, acho que é importante contextualizar a questão da saúde mental, né, para todos vocês. Então, assim, acho que vale a pena falar brevemente sobre um histórico da reforma psiquiátrica no Brasil, né? O Brasil ele começou um pouco tardiamente essa questão da assistência psiquiátrica, acho que fica melhor a expressão que vai representar melhor isso. A gente fala manicômio hoje em dia, né? Mas no momento era falado de assistência psiquiátrica, né? Muito tardiamente em relação à Europa. Né? Então, a Europa a gente estuda, né, lá com Foucault e outros autores importantes, né, que ela transformou os hospitais gerais em lugares para instituição para atender a questão da loucura. No Brasil isso só vai acontecer no século XIX, bem meados mesmo do século XIX é lançada essa proposta, né? E só foi acontecer, a gente ainda vivia no período da monarquia, e só foi acontecer propriamente dito em 1852. E a partir do momento que a gente entra numa república, esse hospital, que até então ele era assistido pelo clero, né, pelas freiras, ele passou a se chamar depois de Hospício Nacional de Alienados, que é ali onde funciona a UFRJ, na Praia Vermelha, muitas pessoas conhecem, né? E em 1902 começa um movimento no sentido de legislação mesmo, de assistência aos alienados no Brasil. Então, Juliano Moreira, que tinha uma função muito similar ao coordenador de saúde mental que a gente tem hoje em dia, né?
ele gerenciava todas as instituições psiquiátricas do Brasil, mas ele era um membro ali, né, do Hospital dos Alienados, diretor também ali daquele hospital, então era uma dupla função, uma coisa estava atrelada à outra, né, e ele tomou a frente, né, ele tinha um envolvimento com política também, tanto que depois ele se afastou até mesmo para se candidatar, com a questão de legislar sobre essa questão da assistência aos alienados no Brasil. Bom, enfim, tanto na Europa quanto no Brasil, aquela proposta inicial de se criar uma instituição, um lugar para o louco, né, que teve até um movimento no Brasil antes de ser instituído o Hospital Psiquiátrico, que foi um movimento da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro de aos loucos o hospício. Né? Vamos criar uma instituição para a loucura. Essas pessoas elas estão largadas nas ruas, elas estão ao Deus dará, elas precisam ter um lugar para assistência. E aí é a partir desse lema que é criado a instituição psiquiátrica no Brasil. Mas algo muito parecido surgiu fora do Brasil, só que num momento bem anterior, de ter um lugar, de ter um espaço para assistir. E naquele momento a ideia era oferecer cuidado. Né? Assim, ninguém criou o hospital psiquiátrico com a proposta de violar direito, né? De gerar maus tratos. A proposta não foi essa, a proposta foi oferecer uma assistência psiquiátrica, sim. Só que ao longo do tempo, né, essa instituição se tornou uma instituição total, uma instituição fechada e uma instituição que reproduz a violência. Então, é a partir disso, né, da denúncia do que acontecia nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, que foi lançado no país, né, no Brasil e também fora do Brasil, o movimento de reforma psiquiátrica. Aqui, especificamente, começou na década de 70. Na década de 70, o Brasil recebeu Foucault, Franco Basaglia, ele foi recebendo figuras importantes, né, da reforma psiquiátrica aqui, né? Eles foram no Hospital de Barbacena, por exemplo, e aí começa a ter um movimento interno aqui no Brasil para poder fechar os hospitais, reformular a assistência psiquiátrica e tudo mais. Um movimento de denúncia. Então, os profissionais começaram a denunciar o que estava acontecendo nos hospitais, os estudantes de medicina e outras formações que participavam, né, do hospital. O que acontecia muito com estudantes de medicina, por exemplo, era ele substituir o médico, né? O médico não trabalhava às vezes, ou ele ia lá rapidamente, deixava a responsabilidade no estagiário. E isso foi uma das denúncias que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, mas provavelmente aconteceu ao longo de todo o país. Bom, e é importante também destacar que o processo de reforma psiquiátrica no Brasil estava completamente vinculado ao processo de reforma sanitária, né, que era a proposta de criar um sistema universal de assistência em saúde, né, que não ficasse mais preso a instituições privadas, onde o dinheiro se perdia, né, enfim, eu não vou me alongar muito nessa parte, porque não é a proposta do assunto, só para introduzir mesmo. E aí, posteriormente, né, o movimento da reforma psiquiátrica, né, lança um projeto de lei, a lei é aprovada em 2001, que é a lei 10.216, mas um pouco antes da lei ser aprovada, já começou a ter experiências de CAPS no Brasil. Né? Então, eles são frutos da reforma psiquiátrica e da reforma sanitária, e ele tem a proposta de ser um serviço substitutivo ao manicômio. A experiência brasileira se inspirou muito na experiência italiana. Né, a Lei 180, que foi a lei da Itália, de fechamento dos manicômios. Lá na Itália, realmente, eles conseguiram fechar de verdade todos os manicômios, né, e instituir toda uma rede de serviço para ser substitutiva. Né? Então, eram centros de atendimento, que eles chamavam lá, né, e passou a ser o Centro de Atenção Psicossocial, que foi nomeado aqui. O primeiro CAPS no Brasil foi em São Paulo, em 1987, é o CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, né? E o que o CAPS tem de diferente, assim? Que ele oferece uma nova proposta de cuidado, que a gente chama hoje de clínica ampliada, que é uma clínica que vai se articular em rede para oferecer um cuidado para esse usuário de modo que ele tenha um cuidado integral e saúde.
né? No manicômio, ele só tinha um lugar para dormir, para comer, e às vezes um lugar muito ruim, ficava isolado da sociedade, né? E às vezes, por exemplo, é muito recente até isso que eu vou falar, a gente ainda tem manicômio no Brasil, né? E aí às vezes a gente que é do CAPS vai até essas instituições com a proposta de fazer a desinstitucionalização desses usuários, né? Retirar eles do hospital e inserir eles de alguma maneira na sociedade, ou com a família, ou com o serviço residencial terapêutico. E às vezes a gente chega lá, as pessoas estão doentes, e problemas de saúde que aqui fora a gente trata com clínico, com especialista numa boa. Mas lá no manicômio as pessoas ficam abandonadas ainda hoje. Imagine antes, quando não tinha o CAPS para poder tirar essas pessoas de lá, quando era normal essas pessoas ficarem lá até morrerem ou até aquele hospital sofrer uma intervenção, né? Muitas vezes, quando sofria intervenção, ele era transferido para outro hospital. Enfim, era muito limitado mesmo o acesso à saúde para quem estava dentro do hospital. Então, a proposta do CAPS é ampliar o acesso à saúde de uma maneira integral, não só na saúde mental, mas também que a saúde mental não aconteça só no CAPS, que ela possa acontecer em toda a rede de serviços. E aí, essa clínica ampliada ela tem como proposta que o sujeito seja o destaque e não mais a doença, né? E para o CAPS cumprir esse mandato, ele precisa estar articulado com o território, porque se ele não fizer essa articulação com o território, com a rede, ele vai ficar só ali naquele mundinho do CAPS e ele não vai atingir essa proposta, né, de atenção integral em saúde. E o tripé de sustentação do CAPS é a rede, a clínica e o cotidiano. Então, são três elementos intrinsecamente articulados, importantíssimos para o CAPS. O que seria a rede? Essa rede de serviços, né? A rede de saúde, a rede socioassistencial, a rede comunitária, enfim, vai depender do território, do município, o que ele tem a oferecer, mas a rede ela pode ser constituída por setores formais, como os setores públicos, mas também setores informais, que são as pessoas da própria comunidade que mobilizam. Às vezes a comunidade tem uma pessoa importante que é referência para a população em alguma coisa, alguém que desenvolve um projeto sem nenhum recurso público para aquilo, mas ele desenvolve. Essas pessoas também são ferramentas importantes para a rede. A clínica, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, e uma coisa que é muito importante enfatizar é que a clínica é importante nos serviços de atenção psicossocial. E a clínica é a clínica da atenção psicossocial, né? Porque às vezes tem uma tendência da gente entender a palavra clínica como se fosse uma coisa médica ou psicológica somente. E às vezes isso é esquecido, né? E não é por aí. Acho que todo mundo que está nos serviços de atenção psicossocial, eles precisam se apropriar da clínica da atenção psicossocial, independente da formação que ele tenha. E aí a gente tem aí recursos para isso, né? A gente tem autores importantes em todas as formações que falam sobre a questão da atenção psicossocial, e a clínica da atenção psicossocial é uma ferramenta importante. O CAPS ele não pode ser um mero lugar para executar tarefas ou serviços burocráticos, ele precisa ter uma clínica. E isso significa ter um projeto institucional, um projeto terapêutico para cada usuário, uma articulação de trabalho entre a equipe, compartilhamento de trabalho com a rede e tudo mais. E o cotidiano, que é o dia a dia mesmo, o que tem no dia a dia do CAPS, como que a gente vai se organizar com o dia a dia do CAPS e com toda a proposta que ele tem de trabalho, tá? Bom, começa, né, a instituir essa proposta da reforma psiquiátrica lá nos anos 80, formando alguns CAPs, como eu pontuei aqui. Assim que a lei é aprovada, esse movimento de implantar CAPs no Brasil, ele se expande, né? Mas quando a gente chegou em 2011, né, aliás, em 2010, teve uma lei, que foi a lei 4.279, que é a lei que institui a rede de atenção em saúde, de maneira geral, não só de atenção psicossocial. E aí a proposta dessa lei é uma reorganização dos serviços de saúde para poder lidar com a questão da fragmentação do cuidado, para oferecer uma atenção integral em saúde. E a partir dessa proposta foi criada uma outra lei, uma outra portaria, aliás, em 2011, que é a Lei 3.088,
que foi a portaria que institui a rede de atenção psicossocial. E aí essa portaria tem uma importância muito grande. É claro que a gente ainda tem muito que avançar nisso na prática, mas a importância que essa portaria tem é de poder estabelecer articulações dos serviços que fazem atenção psicossocial, tá? Então, quem não conhece ainda a portaria, vale a pena conhecer. Ela fala sobre cada ponto da rede. A gente que trabalha na saúde mental, a gente tem algumas críticas, por exemplo, ao fato de ter sido incluído comunidade terapêutica. A gente não vê a comunidade terapêutica como um serviço que possa contribuir para a atenção psicossocial, porque é um lugar que reproduz o manicômio, né? Em 2017, no governo do Temer, foi feito algumas alterações de uma maneira muito atravessada, né, de fortalecer os hospitais psiquiátricos como um recurso da RAPS. Então a gente tem umas críticas, mas a lei, a portaria tal como ela foi implementada, ela foi uma proposta interessante, apesar desses adendos. Bom, o objetivo é promover o acesso, a articulação e a integração dos pontos de atenção, né? E a essência do CAPS é a promoção de cuidado, né? Os trabalhadores, independente da formação, eles têm como mandato a promoção de cuidado. Então, o que significa cuidar? Né? Se a gente fala cuidar, parece que fica meio solto o que é cuidar, mas vamos pensar assim, no significado da expressão. Né? Então, cuidar representa uma atitude de ocupação, uma preocupação com o outro, você precisa estar atento às questões daquela pessoa que você está cuidando, né? E uma responsabilização e um envolvimento afetivo. Quando eu falo de envolvimento afetivo, não quer dizer que você tem que se tornar amigo daquela pessoa, né? Mas é de você estar aberto para acolher mesmo as questões que aquela pessoa traz e você ser acolhedor. Cuidar remete a um posicionamento comprometido e implicado em relação ao outro. Então, aquela pessoa tem que perceber que você está disponível para o cuidado, né? Isso é uma coisa importante. Aproxima-se da afirmação de Franco Basaglia, que é necessário colocar a doença mental entre parênteses para que se possa enxergar o sujeito. Então, quando a gente está no CAPS, é muito comum a gente receber pessoas com adoecimento psicocrônico. A gente recebe de tudo no CAPS. Mas como a proposta dele é a atenção psicossocial para casos graves, então aquelas pessoas que acabam ficando no CAPS são as pessoas com maior sofrimento psíquico, né? E aí é muito comum, às vezes, a gente, como eu já vi acontecer, tipo, dar uma atenção ao familiar, que ele às vezes chega cheio de queixas e não para perguntar para aquela pessoa o que ela tem, o que ela está sentindo, como que é para ela ouvir vozes, por exemplo, se aquilo aparecer na consulta. É claro que a gente não vai jogar uma pergunta assim se não tiver um contexto. Eu só estou dando um exemplo, porque às vezes a família chega com todo um contexto histórico. Ah, ele ouve voz, ele fala sozinho. E aí, se a gente ficar ali só com aquela fala da família, a gente não está escutando o sujeito, não está valorizando ele. Então tem que enxergar também o sujeito, como que é para ele essas questões. Então, quando vem a fala do familiar, interagir com a pessoa que está ali também, né, para poder ouvir o lado dela e acolher também o sofrimento dela. Cuidar significa romper com uma racionalidade médica que instrumentaliza saberes, práticas hegemônicas centradas na doença. Tem a ver com isso também. É a gente sair dessa visão médico-curativa e ampliar as possibilidades de cuidado. Né? É produzir bons encontros e potencializar vidas. Bom, agora eu vou entrar onde eu realmente quero propor uma fala, uma troca com vocês. Até então era mais para contextualizar, mas é falar sobre as principais ferramentas de cuidado em saúde. Né? Então, uma coisa que é importante é não tomar a saúde como mera adaptação do sujeito. Né? Não ver a saúde como ausência de doença. Né? Ou um estado de normalidade em que não há nenhum comportamento inadequado. Tá? Então, isso é fundamental. A gente olhar saúde como qualidade de vida e que às vezes vai ter adoecimento sim, mas a reorganização possível de se fazer diante do adoecimento. Né? Por exemplo, quando a gente está falando de quadros psiquiátricos graves e crônicos, às vezes a pessoa nunca mais vai estabelecer o estado anterior à crise, ao surto.
do jeito que era, mas é possível ela se reorganizar na vida, se reposicionar na vida, conseguir construir novamente laços de uma maneira diferenciada, né? Mas sim, construir novamente laços. Outra coisa que é importante, eu já pontuei, né, a noção de território e rede é uma ferramenta importante que precisa estar atenta e entender que o tratamento ele não tem como proposta corrigir comportamento ou corrigir modos de ser. Pelo contrário, nós que temos que acolher aquele modo de ser do sujeito que chega até o CAPS e compreender e estar junto, né? Em psicanálise a gente fala um pouco de um conceito que é bem bacana para entender isso, que é falar do secretariado, né? O que é secretariar? É você estar junto e ir dando caminhos, né? Meios para a pessoa se reorganizar na vida. É por aí, né? Que a gente faz no CAPS, independente de ser psicanalista ou não. Eu só usei um conceito para exemplificar, né? A gente está ali junto com o nosso usuário, com o nosso sujeito, para poder ajudar ele a se reorganizar na vida, com a família também, com a sociedade. Bom, aí agora falando das ferramentas, né? As ferramentas de saúde mental, elas não são ferramentas muito concretas, né? Assim, que você palpa, né? Não são palpáveis, né? São ferramentas subjetivas. E é por isso que elas são possíveis de ser tratadas, trabalhadas por todos os serviços da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Seja atenção básica, seja CAPS, seja residência terapêutica. É claro que a intensividade de uso dessas ferramentas, a maneira de uso vai variar de um serviço para o outro, né? Mas todos eles são capazes e têm condições de utilizar essas ferramentas. O que a gente precisa é fazer com que os outros pontos da RAPS se apropriem um pouco mais dessas ferramentas e entendam que o CAPS não tem uma vara mágica para resolver a vida das pessoas, não. A gente utiliza essas ferramentas para acompanhar essas pessoas. Então, a primeira delas é a escuta. Né? A primeira ferramenta que a gente precisa ter disponível para receber um caso é a escuta. Então, a escuta ela é necessária para todas as outras ferramentas que vão vir a seguir. Se você não tiver disponível a escutar, você não consegue construir vínculo, você não consegue fazer mais nada. E escutar envolve diversos fatores, não é só entrar no seu ouvido aquela história. Né? É tão subjetivo que não é fácil de explicar também, não é fácil de entender também. Mas envolve você estar disponível, você realmente ouvir aquela história, mas você também ter uma interação com aquela pessoa. Né? Então, escutar é valorizar a perspectiva do outro sem querer impor a sua. Então, por exemplo, na clínica de álcool e drogas é muito comum, às vezes, aparecer questões morais. Você, como profissional, você tem os seus valores morais, que é normal ter, mas você não está ali para impor esses valores na vida do outro. Né? Então, é sem querer impor a sua, né, ao outro, construindo e fortalecendo uma relação de vínculo e confiança mútua, buscando dar respostas adequadas às demandas e necessidades das pessoas. Cada pessoa possui uma explicação para a sua vida e seu adoecimento, e o profissional de saúde escuta e considera esses elementos para a construção de um projeto terapêutico. Então, o projeto terapêutico do usuário ele não é construído no primeiro atendimento, assim, tá, tem um projeto. Não, a gente precisa escutar. E essa escuta, o que a gente precisa ter de informação, levantar de informação? História de vida. Quando que começou a ter esse comportamento diferenciado, esses sintomas? Não é para nossa clínica e nossa escuta ficar totalmente voltada para a doença, mas também não é para desconsiderar a doença. Então precisa ter um histórico do adoecimento também, conhecer a relação familiar, como que aquele sujeito se posiciona na vida, né? Com a sua família, com a dinâmica familiar e tudo mais. E é a escuta que vai mediar o diálogo. É a escuta que você tem naquele caso que vai mediar o diálogo que você vai precisar fazer na rede. Porque se você está ali com o caso, acolhendo, escutando, atento a tudo que está acontecendo, você vai ter elementos para articular esse caso com a rede. Às vezes, um outro serviço não teve a disponibilidade ou a oportunidade de fazer a mesma escuta que você teve. Né? Então, é importante também fazer da escuta uma ferramenta nesse sentido, no sentido de articular com a rede.
Outra ferramenta importante é o acolhimento, né? A partir da escuta acontece o acolhimento, que é o sentido do sujeito se sentir parte ali daquela relação profissional, mas que acaba sendo uma relação afetiva. Então, o acolhimento ele é um modo de organizar o trabalho das equipes. A pessoa precisa chegar no serviço e se sentir acolhida. Né? Se ela vai ali pegar uma informação, se você vai atender e encaminhar, se você vai atender e encerrar o atendimento em uma escuta, ainda assim aquela pessoa precisa se sentir acolhida ali. O acolhimento ele é um dispositivo para a formação de vínculo e da prática de cuidado. Ele está relacionado ao lugar ser ocupado pelo serviço e pela equipe de saúde junto àquele que busca o cuidado. Né? Acolher implica ouvir, fazer falar, isso é importante, porque não é só parar e ficar deixando a pessoa falar, você tem que conduzir a fala, né? Fazer falar nesse sentido, você vai intervir, vai perguntar, vai conduzir a fala daquela pessoa, senão vai ser uma fala simplesmente para desabafar, e não é isso, né? É uma anamnese que a gente faz. Todo bom projeto de cuidado, ele começa com um bom acolhimento. Então, o acolhimento, ele acaba também sendo uma ferramenta que vai acontecer junto com a escuta para a gente chegar às outras ferramentas que eu também vou falar. É pelo processo de acolhimento que se identifica e compreende as variadas demandas, problemas e necessidades de saúde. E é responsabilidade de toda a equipe acolher, né? A partir desse acolhimento, da escuta, a gente vai criar o projeto terapêutico. Bom, e aí a terceira ferramenta é o vínculo, né? O vínculo, ele é a nossa proposta, né? Você escuta, você acolhe para você construir vínculo com aquele usuário que você está acompanhando. Ele é alvo de todas as intervenções terapêuticas, né? E o vínculo é algo a ser mantido, né? Você constrói vínculo para manter vínculo. E assim, é interessante nos CAPs, né, que às vezes o vínculo ele é construído com quem menos se espera. Porque assim, eu já trabalhei em equipes com diversos formatos, mas eu já trabalhei numa equipe que tinha como rotina fazer assim. Recebia os casos dos acolhimentos, a gente chama de acolhimento ou de recepção os casos que estão chegando nos CAPs. Então, recebia os casos, os acolhimentos, naquela época era em grupo, e aí a gente levava para a reunião de equipe todos aqueles casos, a gente discutia caso a caso, mas a gente já definia quem ia ficar na referência. Ah, ó, quem vai ficar na referência? É o fulano, é o fulano. E às vezes acontecia no andar da carruagem, né, que o usuário ele não se identificava exatamente com aquela pessoa. Né? Ele se identificava com, às vezes, com a pessoa que trabalha na limpeza, na cozinha, na recepção, um profissional que às vezes nem era esperado, né? E aí aquela pessoa entrava na referência junto. Um formato de trabalho que é bacana é deixar com que o usuário meio que eleja a referência dele. Você não precisa chegar para ele e perguntar quem que você quer que seja a sua referência, mas ele vai encaminhar a coisa de um jeito que a equipe vai perceber, né? Quem que ele elege como seu profissional de referência. E é a partir desse vínculo que a gente constrói, não só o vínculo, mas ele é super importante para se construir um projeto terapêutico. Porque o projeto terapêutico, que eu vou falar mais à frente quais são as propostas dele, mas ele precisa ser construído junto com o usuário. Não é algo que a gente faz no sentido do especialista, sabe? Prescreve ali e o usuário que siga. Então ele precisa ser construído junto com o usuário. Por isso que é importante o vínculo e ser a partir do vínculo, para ele te dedicar também essa confiança. O vínculo ele tem uma potência para reduzir o sofrimento, né? Por exemplo, agora nessa questão da pandemia, está sendo muito comum a gente acompanhar os casos por telefone, WhatsApp. E tem sido interessante com um caso que eu acompanho, que ele é morador de residência terapêutica, às vezes ele está super mal, mas só dele ouvir minha voz no telefone, ele fala isso. Olha, eu estou me sentindo melhor de conversar com você. As questões dele não se resolveram. Ele, por exemplo, está mal de não poder sair na rua, né? Em relação à questão da pandemia. Não se resolve o mal-estar dele, mas ele se apazigua, né? Porque ele tem um vínculo comigo. Eu atendo ele desde 2014 por aí, né? 6 anos de atendimento. Isso produz
né? E uma outra situação que também tem a ver com a questão da pandemia é uma pessoa que nem sou a referência do CAPS, na verdade é uma familiar, que nem sou eu que sou a referência, mas ela sempre vivia no CAPS, a gente fala ali pelos corredores do CAPS. E aí ela precisou também falar com alguém do CAPS num contexto desse, eu liguei para ela estava muito mal, e aí, né, conversando com ela no telefone, ela se tranquilizou. Então é isso, o vínculo ele é uma ferramenta para esse tipo de coisa. Né? Eu estou dando exemplos de questões da pandemia, né, que é a nossa realidade no momento, mas isso também no dia a dia, numa situação normal, né? Às vezes a pessoa chega no CAPS muito angustiada e ela precisa se apaziguar. Ela vai querer falar com alguém que ela tem vínculo. É melhor que ela fale com alguém que ela tem vínculo. Se não tiver, todo profissional está disponível para atender. Só estou apontando que tem diferença quando tem um vínculo, né? É melhor para o usuário, ele se sente mais confortável. E é uma via de mão dupla estabelecer o vínculo. Né? Você estabelece o vínculo com o usuário e ele com você. E é uma via de mão dupla também no sentido da oferta de cuidado. Quanto mais você oferta cuidado, mais vínculo se produz. Bom, outra ferramenta importante é a corresponsabilização. Né? Porque o que significa isso? Significa que todos nós somos responsáveis pelo cuidado, inclusive o próprio sujeito. Então, ele é responsável, a sua família. É importante que ele produza uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser a própria família, os amigos, os vizinhos. Às vezes a pessoa mora sozinha, mas ela pode ter amigos, vizinhos, pessoas interessadas em ajudar. Né? Então, isso é uma rede de apoio. Né? E envolve também todos os setores de políticas públicas. Estratégia de saúde da família, né, em acompanhar. É muito bacana, apesar de estar enfraquecido com esse governo atual, mas é muito bacana a proposta do trabalho dos agentes comunitários. É um trabalho de corresponsabilização muito potente, de produção de vínculo muito potente, porque a ideia é que o agente comunitário circule no território, né, vá fazendo as visitas, os contatos com as referências que ele tem e seja um elo entre o usuário e a equipe. Né? Ele pode não ser a pessoa que vai conseguir dar conta daquele sofrimento, daquela questão, às vezes é uma questão clínica, às vezes é uma questão de saúde mental, mas ele vai fazer esse elo. Ele vai levar essa questão para a equipe do PSF, ele vai levar essa questão para o CAPS, para os outros setores da rede. Então, a corresponsabilização é isso. A equipe lá da Estratégia de Saúde da Família se sentir responsável também pelos casos de saúde mental. Inclusive, o processo avaliativo do SUS, PEMAC, todos eles que têm, valorizam questões que têm a ver com a saúde mental, né? Porque é importante mesmo, né? E também quando o usuário precisa estar num hospital de emergência, quando ele precisa estar no leito, todos esses setores precisam, né? Quando ele precisa da assistência social, né? Todos esses setores precisam se corresponsabilizar pelo cuidado. Então é preciso haver corresponsabilização do cuidado entre o usuário, os serviços de saúde, a comunidade, as outras políticas públicas e ele sempre como protagonista de todas as ações. Então vai envolver os familiares, os profissionais, para contribuir na integralidade do cuidado em saúde. É pela corresponsabilização que a gente constrói projetos terapêuticos. Né? Então, quando a gente vai construir um projeto terapêutico, você precisa envolver todos esses setores ou pessoas, né, que aquele usuário tem como recurso. Né? A família dele, a rede socioassistencial. Às vezes você está fazendo um projeto ali no CAPS, mas ele vai fazer uma atividade que não vai ser no CAPS, vai ser no CRAS, vai ser numa ONG. Né? Então você precisa conhecer os recursos que esse usuário tem para poder construir esse projeto e articular, né, com todos eles. Os trabalhadores de saúde precisam socializar, trocar experiências, compartilhar informações, orientações, para que os usuários e familiares se sintam empoderados e com capacidade de desenvolver o autocuidado. Então, assim, a gente também precisa instrumentalizar a família, principalmente os que são do senso comum, digamos assim, que é a família e a comunidade, para poder ofertar esse compartilhamento do cuidado. Então, não é você chegar para a família e falar: ó, a responsabilidade é sua.
Não, você precisa estar junto da família, ser parceiro da família e oferecer as ferramentas também que ela vai precisar. E isso não é fácil, não é fácil, principalmente quando se trata da clínica de álcool e drogas, que às vezes envolve questões morais da própria família, de não estar satisfeita, de ter alguém da família com envolvimento em álcool e drogas e tudo mais. É normal isso acontecer, a gente vive numa sociedade que tem esses valores conservadores impregnados. Não é o caso da gente discutir se deve ou não deve ter esses valores, mas é o caso da gente abrir o olhar dessa família de que, bom, se aquela pessoa tá com ela, ela precisa se organizar para poder cuidar daquela pessoa e como fazer isso, né? E como fazer isso, assim, não dá também para deixar a família sem informação e orientação, no sentido um pouco mais pragmático, né? O que fazer, como fazer, quais são as possibilidades, a quem recorrer, né? Até a questão da crise, né, psiquiátrica, tem que acionar a SAMU, tem que acionar que serviço, que setor e como fazer isso, né? Então essas informações precisam circular. E cheguei numa parte importante, que também é uma ferramenta de cuidados em saúde mental, que é o projeto terapêutico singular. Ele não é uma ferramenta que é só o CAPS que faz, né? A assistência social faz, às vezes recebe um nome diferente, que é tipo um plano de acompanhamento familiar. Mas é muito parecido e é importante que eles se articulem, né? Senão você tá lá no CAPS fazendo uma coisa, o CRAS está lá fazendo uma outra coisa e os dois serviços não estão se falando e o usuário está ouvindo coisas às vezes completamente diferentes nos atendimentos. Então, por isso que é importante os serviços se articularem, né? E às vezes o PSF, ou a Estratégia de Saúde da Família, também faz um projeto, quando o caso é um caso grave, eles também traçam um projeto interno. Então, para que não fique cada serviço fazendo o seu projeto e o seu plano, é importante que os serviços se falem, né? E construam um projeto em comum, né? Então, o que é o projeto terapêutico singular? Ele é uma ferramenta de organização e sistematização do cuidado que é construído de forma colaborativa com a rede, tendo o usuário como protagonista. Deve considerar a singularidade de cada sujeito e a complexidade de cada caso. Então, é ali no projeto terapêutico que a gente vai elencar as propostas, as condutas terapêuticas que partem da discussão coletiva, que são as discussões de casos, né, que a gente faz, e deve ser elaborado com o usuário num processo dinâmico de acompanhamento. Bom, o projeto terapêutico ele tem 4 elementos, 4 momentos assim. Aí a gente não tem um modelo único, né? Uma tipificação única de como funciona no papel que eu digo, né? O projeto terapêutico, mas a gente tem esses elementos que precisa ter no projeto terapêutico. E tem uma cartilha do SUS que fala sobre clínica ampliada e projeto terapêutico singular que traz esses elementos. Né? Eles são diagnóstico situacional, a definição das metas, a divisão de responsabilidades e a reavaliação. Então, o que é o diagnóstico situacional? É você conhecer o caso, as demandas que ele tem e o que ele já tem ali de recurso. Então, é como se fosse uma avaliação geral daquele caso, é uma avaliação que envolve as questões sociais, as questões psíquicas, as questões da dinâmica familiar, né? Então, é uma avaliação geral do caso, as questões clínicas, né? As psiquiátricas, né? Tudo isso está envolvido no diagnóstico situacional. Em que momento que o caso se encontra e que caso é esse? Alguém perguntou o nome da cartilha, é Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico Singular da campanha Humaniza SUS. Não é difícil de achar, só escrever Projeto Terapêutico Singular no Google. Outro ponto é a definição das metas, né? E aí, na definição das metas, o que você quer alcançar de objetivo com esse projeto. Quais são as metas? Então, você vai definir os objetivos e as metas que vão estar relacionadas com as questões que foram levantadas no diagnóstico situacional, né? Fazendo pequenas projeções ou projeções maiores, né? Olha, eu tenho a meta de que esse usuário consiga fazer uma alta administração da medicação, que ele consiga ele mesmo cuidar dos medicamentos dele.
Dependendo do caso, isso pode ser a médio prazo, dependendo do caso, pode ser a longo prazo, às vezes é demorado. No CAPS a gente tem de tudo. A gente tem um usuário que precisa ir todo dia no CAPS para tomar um remédio, porque ele não tem condição nenhuma de tomar remédio sozinho e ele não tem ninguém que ajude ele. Às vezes a gente tem um usuário que vai uma vez por semana para pegar a medicação ali, a dispensação da medicação ali, porque se ele levar do mês todo para casa, ele se desorganiza, mas com uma semana ele consegue se organizar, né? Então, é isso que a gente vê nas metas. Esses arranjos, eles não são dados, a gente constrói com o usuário, né? Se ele vai pegar o remédio todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, você constrói isso com ele. E isso entra na definição de metas, né? Em que papel, qual vai ser o papel da família, né? Como que a família vai se organizar, né? Primeiro você tem ali como objetivo e uma meta a ser alcançada, e você vai definir isso ali. A divisão de responsabilidades, né? Então é definir o papel de cada um. Eu coloquei aqui para vocês que a ideia é que seja compartilhado com a rede esse projeto, e aí nessa definição de responsabilidade você vai elencar o que o CRAS vai fazer, o que o PSF vai fazer, o que o CAPS vai fazer, o que a família vai fazer e a rede de apoio, o próprio usuário, o que ele vai fazer. Então você vai definir ali as responsabilidades de cada um. E por fim, né? Você também define quem é o técnico de referência. Apesar de em alguns lugares a gente trabalhar no modelo de equipe de referência, é sempre importante que na equipe de referência cada caso tenha um profissional à frente. Senão fica solto, se perde e ninguém cuida do caso. Então a gente tem uma equipe de referência que vai acompanhar o caso junto, discutir, pensar questões e tudo mais. Mas cada caso precisa ter o seu profissional de referência também. É uma coisa que trabalha junto. Claro que existem diversos modelos de trabalho. Eu coloco aqui, a partir da minha experiência, o que eu já li, né, o que eu experienciei como melhor maneira de também ter o técnico de referência, que é alguém que toma a frente, alguém que conduz aquele caso. E isso vai estar na divisão de responsabilidade. Você vai definir ali quem vai ser o técnico de referência. E pode ser um técnico de referência em cada serviço da rede também, né? Um técnico de referência na assistência, um na saúde mental e tudo mais. E a reavaliação. É preciso reavaliar se aquelas metas e os objetivos foram alcançados. Se não foram, precisa traçar novamente essas metas e esses objetivos. Então, a reavaliação é o estrito senso da palavra, é rever todo o projeto, se alcançou seus objetivos ou não. Se não, se sim, geralmente a gente mantém o projeto ou acrescenta alguma questão, se não, vai ter que refazer o projeto, redefinir as metas, a divisão de responsabilidade do zero. Outra ferramenta super importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto da pandemia, é o apoio matricial, né? Apesar desse momento, o apoio matricial não está acontecendo exatamente nos moldes tradicionais, né? Porque agora o apoio matricial ele é telefone, WhatsApp, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que nesse momento, como o CAPS ele está sem poder encher de usuários lá dentro, ele precisa contar com a atenção básica como parceira. E o apoio matricial, propriamente dito, ele é um recurso, uma ferramenta que a gente tem de fortalecer a ação da a ação de saúde mental na atenção básica. Então, aquelas pessoas que estão ali fazendo a visita diária, os agentes comunitários, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, o médico, nem sempre eles se sentem seguros em lidar com as questões de saúde mental. Então, a proposta do apoio matricial, do matriciamento, é que essas pessoas possam começar a se sentir seguras com esse trabalho, de alguma maneira. Ou que elas possam ter uma parceria com o CAPS, e no momento que elas tiverem dúvida ou se sentir segura, chamar o CAPS, né, ligar para o CAPS, ou até chamar mesmo para fazer um trabalho em conjunto, ou que elas possam adquirir conhecimento, porque o apoio matricial ele faz parte também da educação continuada, ele é um processo de educação continuada, né, no sentido dessas pessoas se apropriarem dos conceitos da atenção psicossocial e entendendo essas ferramentas que eu trouxe aqui, escuta, vínculo, acolhimento, projeto terapêutico, eles se apropriarem disso, né, e eu já fiz um trabalho bacana com um agente comunitário, no sentido de formação em saúde mental, e quando eles se davam conta que a ferramenta em saúde mental é isso,
né? Eles ficavam mais aliviados, porque às vezes eles esperavam algo muito mais complexo, né? Aliviados, assim, não no sentido de que é fácil, porque não é, justamente por ser subjetivo, não é fácil, mas no sentido de que é possível, né? É possível se trabalhar com essas ferramentas numa atenção básica. Então, no matriciamento são construídas propostas de intervenção compartilhadas. Então, geralmente, como que funciona o matriciamento? Você tem uma parte da equipe do CAPS ou do NASF que vai até a estratégia de saúde da família. Aí lá na estratégia da saúde é interessante que tem o maior número de profissionais da equipe numa reunião, e nessa reunião você vai propor tanto discussão de caso, mas propor também articulações é, entre os dois serviços, maneiras de intervir nos casos, né? Maneiras de intervir na comunidade, não precisa ser só em caso clínico, não. Você pode fazer propostas de trabalho comunitário, trabalhos um pouco mais coletivos a partir do matriciamento. Então, no matriciamento tem uma equipe de referência, que é essa equipe que vai até a estratégia, que ela pode ser da saúde mental no sentido de CAPS, ou ela pode ser do NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família. Pode ser os dois. Tem município que vai um profissional de cada serviço, um do NASF e um do CAPS, né, para poder fazer um matriciamento. Então, a equipe da estratégia da saúde da família ela vai receber apoio técnico, né, através do matriciamento pedagógico, no sentido de conhecer ferramentas, conhecer texto, conhecer cartilhas, né? Isso também é importante no matriciamento, não é só a gente chegar lá e discutir o caso, mas também compartilhar conhecimento. O matriciamento ele busca romper com a lógica de referência contra referência. E isso é o principal. É não ficar só naquele sentido do médico, o enfermeiro, o agente comunitário, escrever um encaminhamento ao CAPS e achar que encerrou o caso porque ele referenciou. Não, o matriciamento ele é cuidado compartilhado, né? Vai encaminhar também, mas vai encaminhar também, vai continuar atendendo, continuar acompanhando, mas não é que vai acompanhar para saber se está tudo bem, se está indo ao CAPS, é acompanhar junto, continuar oferecendo escuta, continuar oferecendo acolhimento para as questões de saúde mental também. E aí ele pode articular essas questões com a rede, com o CAPS. E estabelecer uma relação horizontal entre os serviços, que eles possam estar juntos e no sentido de compartilhamento de cuidado. Essa metodologia ela pode se dar em 3 arranjos fundamentais, que é a troca de conhecimento e de orientações, né? A equipe que está ali matriciando poder passar conhecimento, transmitir conhecimento e orientações. E uma via de mão dupla também. Às vezes esse conhecimento, essa informação vai vir da equipe de referência, não, da equipe da estratégia, né? Porque a informação do território, do usuário, da comunidade, é a equipe da estratégia que tem. É eles que vão te dar, é eles que vão passar para a equipe do CAPS e do NASF. Outro arranjo que pode acontecer são os atendimentos e intervenções em conjuntas entre os profissionais. Então, vai um profissional do CAPS com um profissional da atenção básica, com o do NASF, fazer uma visita, ou às vezes fazer outro tipo de intervenção em conjunta. E os atendimentos e intervenções complementares, especializadas do próprio apoiador, que não está acontecendo um complementando o outro, mas não ao mesmo tempo. Né? O PSF atendeu, faz contato com o CAPS e fala: eu estou encaminhando o usuário para ir aí, ele está indo aí. Ele está referenciando ao CAPS, mas é uma referência cuidadosa, não é um papel solto. Né? A gente precisa praticar mais essa questão da referência mais cuidadosa. Bom, enfim, a minha fala foi essa. Eu vou me atentar aqui para as questões que surgiram. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que estavam aqui. Como referência, né, eu utilizei Caderno de Atenção Básica número 34, que é do Ministério da Saúde, que é um caderno de atenção básica voltado para a saúde mental. Uma cartilha também que é encontrada, que é do projeto Caminhos do Cuidado, que também é encontrado facilmente no Google, é só procurar Caminhos do Cuidado, se chama Formação em Saúde Mental. E um texto
do Pedro Gabriel Delgado, que se chama Clínica e Cotidiano, o CAPS como dispositivo de desinstitucionalização. Ele fala exatamente do funcionamento e cotidiano do CAPS, tanto interno quanto com a rede, com o território. Né, gente, eu gostaria de agradecer a vocês a participação, a todos vocês que fizeram aqui. Eu vou salvar essa live. Vou dar uma olhadinha aqui, gente. Assim, é a minha primeira live. É algo que eu ainda estou me familiarizando. Eu vou ver se tem alguma questão, alguma pergunta, caso alguém ainda queira fazer. Isso, o Neso deixou aqui, né, uma informação que eu estou no corpo docente da nossa pós-graduação de saúde mental com ênfase em álcool e outras drogas, né? Eu comecei minha fala apontando para isso, então eu acho que esse curso vai ser bem bacana. Procurem se informar, né, como que vai ser e façam com a gente. Bom, eu não encontrei aqui uma pergunta ainda. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, deixar alguma questão? Se alguém fez uma pergunta, posso, se puder fazer de novo, porque eu não vi. É, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Gostaria de agradecer os elogios que eu li aqui. Muito obrigada a todos vocês. É, a cartilha do SUS, Caderno de Atenção Básica número 34, e eu citei também na minha fala uma cartilha que chama Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico Singular, né? Facilmente encontrado no Google. Bom, e de qualquer maneira, gente, essa live vai ficar salva, né? No, no Instagram do Neso, né? As pessoas podem perguntar lá, qualquer coisa eu posteriormente posso responder também sem nenhum problema, né? Obrigada ao Neso também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É minha primeira live, mas a gente pode, ao longo do tempo, preparando outras, né? E com o andar do curso também, né? Para a gente poder interagir um pouco mais com os alunos. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrar então, porque eu ainda não vi nenhuma pergunta. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês e acompanhe, né, a página do NESO para você ficar ciente, né, de todas as nossas lives. O nome do texto do professor Pedro Gabriel é Clínica e Cotidiano, o CAPS como dispositivo de desinstitucionalização. Tá bom? Eu espero ter atendido a expectativa de todos. As ferramentas de cuidado em saúde mental são ferramentas aí que todos nós podemos nos preparar para utilizar, tá bom? Ah, só uma coisa também que eu pensei em falar, eu acabei não falando, assim, eu falei muito rapidamente esse contexto da pandemia, porque aí a pessoa pode pensar assim, e como fazer agora, né? Que tá tudo fechado, tá tudo parado, então a gente precisa se reorganizar nesse contexto da pandemia. Mas tudo aquilo que é capaz de produzir escuta, acolhimento, vínculo, ele vai ser uma ferramenta, né? Aí vai depender do caso, às vezes vai ser um telefone, às vezes vai ser um WhatsApp, às vezes vai ser uma página de Facebook, está sendo muito comum os CAPs criarem páginas de Facebook. Em algumas situações a gente vai precisar ir presencialmente fazer uma visita para o usuário, é questão da gente se equipar para poder se proteger, mas em algumas situações a gente vai precisar. Mas é só ter isso em mente, mesmo diante de uma pandemia, tudo que produz escuta, vínculo, cuidado, acolhimento, vai continuar sendo uma ferramenta de saúde mental. Às vezes a gente precisa mudar a configuração, como nesse momento de pandemia, mas a gente precisa ter isso como norte, tá bom? Só para concluir também com essa questão, tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Uma boa noite e acompanhe a nossa página.